Cada momento que passa, a gente aprende um pouco mais na presença de Deus. Cada dia que passa, a gente acumula um pouco mais de sabedoria. Cada dia que passa, a gente tem um entendimento um pouco melhor daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei qual é o critério que você usa, bastante eco aqui. Eu não sei o critério que você usa para avaliar uma pessoa sábia. Quando alguém, na sua régua de avaliação, quando alguém é alguém sábio para você? Quando você considera alguém entendido, com conhecimento, com equilíbrio, com a sabedoria, com a capacidade de fato aplicar aquilo que sabe, que na verdade é o conceito de sabedoria. Quais são os princípios ou os critérios que você usa para avaliar alguém sábio? Sabedoria de Deus é algo muito maior do que esse entendimento nosso. E a pergunta que talvez a gente se faça é a seguinte: o que Deus ainda pode adicionar à minha vida? Se eu já aprendi tantas coisas, estou sendo um pouco cínico aqui, né? Se eu já aprendi tantas coisas, será que Deus pode adicionar alguma coisa à minha vida? Deus é muito mais sábio, tem uma compreensão muito mais ampla do que a gente imagina. Eu quero ler um texto junto com vocês da carta, a primeira carta que Paulo escreve ao povo de Corinto, da cidade de Corinto, onde temos uma igreja que tem lá suas qualidades, como também tem os seus defeitos, e recebe então essa carta de Paulo como orientação para a sua vida. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 4 ao 9, ele destaca alguns elogios, ele coloca alguns elogios. E ele diz o seguinte: eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo destaca aqui uma série de coisas em relação àquilo que esse povo tinha experimentado. Ele destaca uma série de coisas e diz que o dom de Deus de fato se manifestou naquele lugar. Diz ali que eles receberam dessa graça maravilhosa de Deus, que eles são capazes de anunciar a mensagem dele, têm os dons espirituais, eles têm na verdade quase tudo o que precisam para viver uma vida completa. E aí na sequência nós temos uma problemática que o próprio apóstolo Paulo apresenta. Ele diz o seguinte: mas há entre vocês alguns que valorizam mais Apolo, outros mais Paulo, outros mais Pedro, e os mais espirituais então dizem: não, nós valorizamos de fato Jesus Cristo. Há essa divisão entre vocês e aparentemente vocês estão perdendo aquilo que é a essência, aquilo que é o mais importante. E aí ele vai pontuar o que de fato é importante no versículo 18. E aí ele fala daquilo que é essência para ele, que é essência para a nossa vida. Ele diz o seguinte: de fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois as escrituras sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não judeus procuram sabedoria.
Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Depois ele continua pontuando esse poder de Deus e descreve em detalhes, né, o que Cristo é capaz de fazer na nossa vida. A mensagem de Cristo na cruz é poder de Deus. Como assim se fala de morte? Como assim se fala de uma aparente derrota? E aqui no texto nós temos a descrição de alguns poderes. Ele começa dizendo lá que a mensagem da cruz de Cristo é poderosa. E aí a gente depois, mais tarde, vai refletir sobre esses detalhes da cruz de Cristo. Mas ele continua dizendo o seguinte: a mensagem também dos grandes oradores. E é interessante que uma série de sábios, eles tinham lá a sua especialização e andavam pelo mundo para terem os seus discípulos. Isso já há 5 séculos antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo, algumas pessoas sábias com a sua especialização andavam por aí, não por aqui não, né, por lá, pelo mundo afora, fazendo os seus discípulos, e esses discípulos, para receber um pouco de ensinamento, eles pagavam por isso. E aí você achou que ter seguidores é algo do século 21, não é? Eles já tinham seguidores, eles pagavam para serem seguidores. E esses grandes oradores tinham lá suas escolas, tinham lá o seu grupo de ensino e também tinham lá o seu momento de anunciar as suas mensagens. E obviamente a cidade de Corinto era uma cidade pela qual passava muita gente assim, porque era uma cidade portuária, era uma cidade de passagem daquela região, e muitas pessoas passavam por lá. E aí Paulo diz o seguinte: a mensagem de Cristo, daquele Cristo crucificado, é poder de Deus. Mas há também o que vão dizer aqueles grandes oradores que andam por aí com a sua sabedoria, que na verdade zombam desse Cristo. O que vão dizer os judeus que pedem por milagres, isso já na época do próprio Jesus. Aqui Paulo escreve talvez uns 30 anos depois essa carta. Mas os judeus pediam por milagres, e é interessante que eles pediam um milagre como prova, está lá no texto, como também está nos evangelhos. Eles queriam que Deus mostrasse que de fato era Deus. E aí eles diziam, em relação a Jesus, Jesus, faça um milagre. E levavam pessoas com algumas deficiências para Jesus para ver o milagre. Eles queriam uma prova. Mas de alguma forma aquela prova não era suficiente. Numa certa ocasião, quando Jesus fez um milagre, eles disseram o seguinte: ele está tomado por um espírito maligno. E o poder de fazer milagres não vem de Deus, vem daquele espírito. Por mais que Jesus fizesse uma série de milagres, que poderia servir como prova, não era o suficiente para levá-los a crer. A mensagem do milagre não era o suficiente. E o texto continua dizendo: a mensagem dos não-judeus, aqueles que estavam debaixo da cultura greco-romana, buscando conhecimento, a sabedoria, eles buscavam muito essas grandes verdades que poderiam, na opinião deles, trazer grandes libertações, inclusive na espiritualidade. E eles então estão buscando essa libertação através da mensagem de sabedoria. E a gente vai compreendendo esse posicionamento dos grandes oradores, dos sábios, dos escribas, dos fariseus, dos judeus e dos não-judeus, os mais sábios. A gente vai percebendo o entendimento deles
Até porque em algum momento foi desenhada uma caricatura em relação ao Cristo crucificado. Se você procurar na internet você vai achar, não procure agora. O Palito já falou, se coloca em modo avião. Depois em casa, se não esquecer, você procura. Há uma caricatura com poucos traços, mostrando o Cristo crucificado, mas com a cabeça de cavalo, uma cabeça de burro. E um servo escravo se prostrando diante desse Cristo crucificado, que na opinião dos sábios era como uma cabeça de burro. Veja só que ofensa. E depois um dizer, debaixo desses rabiscos, dizendo, ali está ele, adorando o seu Deus, baseado naquilo que recebeu, baseado na recompensa. Ali está ele prostrado diante de alguém que não é inteligente. Então, quando Paulo fala que a mensagem de Cristo na cruz era um absurdo para eles, isso é fato. Eles não conseguiam, na sua lógica, compreender que diferença pode fazer um Cristo crucificado, pregado no madeiro, que diferença isso pode fazer na minha vida? Se ele morre dessa forma, de uma forma maldita, imagine o ensino dele. Será que eu posso seguir esses ensinamentos de humildade, de submissão, de reconhecimento do próximo, de respeito mútuo? Será que essa mensagem serve? Se ele termina o seu tempo aqui na terra dessa forma? E a gente pode imaginar como tantos sábios que andavam por lá tinham as suas críticas. Mas isso não é só daquela época, não. A igreja de Corinto aparentemente começou bem, e depois permitiu que algumas coisas, algumas vaidades tomassem conta. E aí eles andam por um caminho que não é tão saudável assim, vendo da perspectiva espiritual. E aí o apóstolo Paulo pontua aquilo que eles provavelmente estavam perdendo, a mensagem do Cristo crucificado. Por quê? Essa crucificação, o resultado disso na vida do ser humano, e a razão para glorificar aquele que morreu por mim na cruz. O apóstolo Paulo aponta novamente aquilo que é o centro. E assim como o povo da cidade de Corinto, facilmente nós escorregamos nesse mesmo caminho. E hoje também há muitos oradores andando por aí, pregando uma mensagem positiva, mas sem a cruz, que de alguma forma traz um ânimo, um encorajamento às nossas vidas, mas não vai trazer o resultado que a cruz pode trazer. Por aqui também andam pessoas que procuram por milagres e muitas vezes vão a uma reunião, não aqui, mas em outros lugares, vão a uma reunião, esperam uma prova de Deus para saber avaliar se vão continuar depositando a sua vida aos cuidados desse Deus ou não. Isso no mundo evangélico é muito comum. As pessoas procurando por provas, querem sinais, querem evidências. Por quê? Para crer. É certo que um sinal, um milagre, pode nos levar mais perto, com certeza nos leva mais perto de Deus, quando há a atitude correta. Mas quando há no coração essa dúvida e esse colocar Deus à prova, Deus faça um milagre para ver se eu creio ou não, obviamente eu estou com um pensamento corrompido, eu estou com a minha forma lógica corrompida. Isso não vai me levar a algo poderoso, não vai me levar a um livramento, a uma libertação. Da mesma forma, o poder da mensagem de sabedoria pode me conduzir em alguns passos, mas não vai me trazer a recompensa que eu tanto preciso de Deus. Porque a mensagem de Cristo na cruz é tão forte. E aí nós precisamos compreender o aspecto espiritual disso. Nós precisamos compreender para
compreender que quando nós nos colocamos de fato diante da cruz de Cristo, quando nós nos colocamos diante desse Cristo que morreu por nós na cruz, nós precisamos experimentar, nós precisamos viver renúncia, quebrantamento, abnegação, desapego. Nós precisamos passar por um despojar-se da nossa sabedoria para conseguir receber algo de Deus. Nós não recebemos de Deus quando nós estamos cheios de nós mesmos. E é importante compreender que o Espírito Santo de Deus, como foi colocado no começo, ele pode ser entristecido. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não compete com o meu orgulho. Se eu quero alimentar o meu orgulho, o Espírito Santo de Deus se retrai. Se eu quero cultivar minha vaidade, Deus se retrai. Deus não vai competir com as coisas interiores do meu coração. Deus não vai vencê-las, derrotá-las, tudo aquilo que está em nós, para que a gente possa crer nele. Aí Ele espera da nossa parte essa atitude de entrega, de rendição, aquilo que se faz ao pé da cruz. E quando nós vivenciamos isso, quando de fato nós nos entregamos de corpo e alma, quando nós abrimos mão daquilo que é nosso e vivemos a verdadeira submissão à vontade de Deus, a esse Cristo que morreu por nós na cruz, algo poderoso acontece em nós. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A mensagem da cruz é poder, porque quando nós entendemos, quando nós renunciamos a nós mesmos, quando nós vivemos quebrantamento, Ele pode agir através da nossa vida, e Ele vai agir, porque esse é o movimento natural da ação do Espírito Santo na nossa vida. Enquanto estamos cheios de nós, e temos medo de abrir mão daquilo que nós concluímos, que nós achamos, que nós entendemos, o Espírito Santo não tem poder em nós. E aí ele diz o seguinte: esses sábios, esses que buscam milagres, esses que querem compreender a mensagem da cruz com o seu entendimento, não vão entender, porque é uma questão espiritual. E a partir desse movimento espiritual, da minha entrega, da minha rendição, o Espírito Santo faz a obra na minha vida. E é nesse momento que começa a transformação, começa a renovação, começa a restauração, começa uma nova vida em nós. Enquanto nós pedimos a Deus, Deus, combata o meu orgulho, o que vai acontecer? Deus, venha combater essa minha ignorância. Ele vai combater. Ele vai guerrear em mim para vencer essa ignorância, essa imoralidade, esse orgulho, essa vaidade. Ele vai combater? Ou Ele está me convidando para cair de joelhos, me prostrar literalmente diante dEle, no quebrantamento para receber a renovação? E é esse movimento que nós estamos negligenciando, talvez como a igreja de Corinto, a mensagem da cruz, colocada de lado. E aí nós clamamos: mais Espírito Santo, mais Deus, se revele a mim, mostre o seu poder, faça alguma coisa, me dê entendimento. A gente clama, 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 e aí parece que a gente se esgota clamando, e a renovação não acontece. E a gente não vê evidências do poder de Deus, não vê evidências da manifestação de Deus, porque a gente tem uma tremenda dificuldade de andar esse processo de humilhação, de entrega. Se Ele é Senhor, por que tenho dificuldades em me entregar a Ele? E aí algumas questões que eu quero destacar essa noite sobre esse poder da mensagem da cruz, lembrando que ele começa na minha rendição. Quando eu me rendo, esse poder da mensagem da cruz se manifesta na minha vida. E aí nós
temos um aspecto que nós já temos pontuado aqui muitas e muitas vezes, que é toda a questão da libertação do pecado, da purificação, da libertação da culpa, da renovação, do perdão que nós recebemos quando nós nos rendemos a Deus. O poder dessa mensagem leva de fato ao arrependimento, que por sua vez me leva à libertação do pecado e das consequências desse pecado. Como no próprio domingo passado já foi pontuado isso também, essa graça que nos liberta do pecado. Mas eu quero pontuar mais algumas coisas. Aí o texto de Romanos capítulo 15, versículo 13, diz lá o seguinte: as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, palavras sobre a vida do Senhor Jesus. As ofensas que foram lançadas caíram sobre Ele. E aí muitas vezes nós temos a nossa mala cheia de ofensas. Porque as pessoas nos ofendem, porque elas nos maltratam, porque elas falam coisas sem pensar, ou pensando mesmo, né, com más intenções, e nós vamos acumulando ofensas e carregamos muitas vezes uma mala cheia de ofensas. E aí nós fazemos alguns exercícios psicológicos talvez para nos libertar dessas ofensas. E na verdade existe apenas um caminho para experimentar o verdadeiro perdão. É quando nós compreendemos aquilo que significa a mensagem da cruz. Quando Jesus tomou sobre si as ofensas que caíram sobre mim, que estavam sobre mim, e Ele toma isso no madeiro. E não há necessidade nenhuma de eu carregar ofensa. Quando eu compreendo que Ele tomou a ofensa que estava sobre mim, quando eu compreendo que Ele toma isso e tira todo o poder desse mal, eu consigo verdadeiramente perdoar. O perdão, ele só acontece quando eu compreendo a mensagem da cruz, quando eu compreendo aquilo que Jesus tem feito por mim, quando eu compreendo que Ele carregou as injúrias, as ofensas sobre o seu próprio corpo. Ele levou tudo isso até a morte, para que perdesse todo o efeito sobre a minha vida. E aí quando eu estou quebrantado diante de Deus, eu posso chegar a Ele e falar assim: Jesus, eu estou aqui, carregado de ofensas, mas hoje é o dia em que vou depositar tudo isso diante do Senhor, porque Ele toma as ofensas. Não há nenhum outro ser humano que é capaz de tomar as nossas ofensas, as ofensas que caíram sobre nós. E aí muitas vezes nós empurramos as ofensas para os outros. Aí se fulano vier pedir perdão, aí sim eu vou. E aí a gente acaba não experimentando a libertação completa da mensagem da cruz. Ele tomou sobre si. Essa é a mensagem. Não há outro caminho para o verdadeiro perdão e de se ver completamente livre da mágoa e das ofensas. O terceiro aspecto, a libertação da enfermidade. Eu sei que aqui envolve uma série de coisas. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: o próprio Cristo levou os nossos pecados sobre o seu corpo na cruz. E tem a ver com o primeiro item que a gente falou. E por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados, foram sarados. E esse é um processo importante, libertação da enfermidade. Eu quero pontuar uma enfermidade que muitas vezes é decorrente da vida não resolvida, dos pecados, as maldades ou da falta de sabedoria em viver a vida, que são as enfermidades emocionais. E aí eu preciso falar algo que eu vi por esses dias. Uma certa pessoa falou o seguinte: a minha vida não está legal. Eu estou tomando um remédio aí. Remédio é uma substância química que de alguma forma ajuda a pessoa a sentir melhor. Ela disse o seguinte: eu estou tomando aqui essa medicação, por mais que ela soubesse que tivesse efeitos colaterais e de alguma forma gerasse uma demência psicológica, por mais que ela soubesse disso, ela disse o seguinte: eu sei que eu consigo ficar sem,
Só que isso vai me dar muito trabalho. Por isso eu vou continuar usando a substância. É lícita. Agora assim, pare e pense. Eu sei que eu consigo ficar sem, mas vai me dar muito trabalho. Por essa razão, eu vou continuar usando. E a mensagem da cruz? E o poder de Deus? E a libertação da enfermidade, ela não é mais atual? Não há mais como ser curado de enfermidades? Isso não funciona mais? Ou será que nós buscamos cura de uma maneira errada? Buscamos na sabedoria desse mundo, buscamos através de outros caminhos que não vão nos devolver a sanidade. Gente, é triste essa realidade, mas ela é comum. Ela é comum. Será que esse Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário não pode nos devolver a saúde? Eu sei que algumas enfermidades vão ficar para sempre. Se você perder uma perna, talvez você fique sem ela para o resto da vida. Eu sei disso. E também talvez há algumas outras dificuldades com as quais você vai ter que conviver. Mas eu creio também que, por outro lado, a gente é muito leviano em relação a essas questões, a gente não está analisando a profundidade das coisas e não está fazendo uso do poder da mensagem da cruz para experimentar libertação. Porque eu creio que Jesus é capaz de libertar, sim. Eu não tô sugerindo, como alguns sugerem, de você pegar, jogar remédio fora, substâncias fora. Não estou falando disso, não. Eu não estou falando, não. Mas eu creio que se você sofre por alguma razão com essas questões, talvez o caminho para a sua vida seja o caminho de prostrar-se diante de Jesus. E falar assim: Senhor Jesus, eu quero a sua cura. Eu quero ser transformado. Porque muitas das vezes as enfermidades, não estou falando das físicas, mas as enfermidades emocionais têm a ver com a nossa própria vida desregrada. Tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com a nossa forma superficial de viver a vida. A mensagem de Cristo na cruz, ela é poderosa. Por isso eu não quero que você seja superficial. Minha sugestão seria de você procurar a face de Deus com o coração quebrantado. E que ali você começasse a clamar de fato, para experimentar o livramento, a cura, a restauração completa. Ao invés de simplesmente pegar um caminho que qualquer ser humano te recomendou. E aí depois de você ter tido o seu momento íntimo com Deus, aí sim, você sentindo que Ele te curou, te libertou, você pode ir lá conversar com o seu médico e ver o que você vai fazer com isso. Faz pouco tempo que eu ouvi alguém testemunhando de uma experiência assim, da forma como foi curada pelo Senhor Jesus, e aí poder olhar para aquela medicação toda e falar assim: eu fui liberto disso, eu não preciso mais dessas coisas. Gente, quando o apóstolo Paulo fala do poder da mensagem da cruz, ele não fala apenas de você resolver a questão do seu pecado de ontem. Ele fala de algo muito mais completo para a sua vida. E isso precisa ser compreendido, mas como já falei, dificuldade nossa é exatamente o processo de quebrantamento. E tem um texto lá em Hebreus capítulo 2, versículo 15. Ele diz o seguinte, que Jesus veio para libertar aqueles que estão aprisionados ao medo da morte, refém ao medo da morte, escravo do medo da morte.
E há muitas pessoas, que morte? Morte física apenas? Não. Mas há pessoas que neuroticamente estão preocupadas, que a qualquer momento elas podem chegar a faltar. É uma possibilidade, não vou dizer que não. Mas elas estão doentiamente preocupados em lidar com essa questão. Só que esse texto não fala apenas da morte física, não. Ele fala exatamente desse processo de rendição, quando eu tenho medo que eu vou perder a vida aos pés da cruz. Quando eu acho que Deus vai tirar minha vida, meu prazer de viver, minha satisfação de viver, e vai colocar uma cruz pesada sobre os meus ombros, e falar assim, pode ir, essa cruz é sua, a partir de agora a sua vida vai ser um sofrimento só. A gente tem medo, e esse é o medo da morte, que esse processo de rendição, de entrega, de renúncia, vai acabar com a nossa vida, com a nossa alegria, com o nosso dinheiro, com as nossas posses. A gente tem um medo de que esse momento com Cristo vai ser um assalto, que de alguma forma Deus vai roubar de mim. E aí nós nos preocupamos em proteger aquilo que é nosso. Não conseguimos, mas estamos angustiados e ansiosos para proteger aquilo que a gente não consegue proteger. Porque a gente tem a sensação de que aquele momento vai ser terrível, vai ter cheiro, sabor, vai ter essa impressão de morte. E aí nós não queremos, nós resistimos a isso. Veja só, aí o processo de não ser curado se torna cada vez mais real na nossa vida. Medo da rendição, medo de renunciar, medo de entregar tudo a Deus. E aí a Bíblia fala que esse medo, na verdade, nos aprisiona. Deus vai fazer isso conosco? Não. Estar na mão de Deus é prejuízo? Não. Deus tem más intenções conosco? Não. Então, da onde esse medo? Por que esse pavor de que tudo vai dar errado? É uma estratégia diabólica para gerar dificuldades na nossa vida. E aí a mensagem da cruz nos liberta do medo da morte. E o texto de Lucas capítulo 4, versículo 18, fala do objetivo, do propósito, porque Jesus veio a esse mundo. Texto que ele lê do Antigo Testamento, fala que ele veio para trazer vista aos cegos, e o que ele enfatiza nesse texto é exatamente a libertação daquele que está aprisionado, daquele que está escravo, trazer livramento, libertação a essa escravidão. A gente tem falado bastante também sobre esse aspecto, e você pode até sentir que talvez algo esteja aprisionando você. A gente já tem conversado sobre isso, pontuado isso, até chamado para a libertação disso. Mas talvez você tenha percebido que de alguma maneira você ainda é aprisionado, você não vive completa libertação. E aí o apóstolo Paulo, vendo essa e outras realidades, eu só pontuei algumas das questões do poder da mensagem da cruz sobre a nossa vida. Tem muitas outras mais. Mas o apóstolo Paulo, ao olhar para o povo da cidade de Corinto, dessa igreja de Corinto, ele percebe a necessidade deles de fato voltarem à mensagem da cruz. Eles foram poderosamente agraciados por Deus e já tinham experimentado muitas coisas boas, mas talvez pelo contexto eles tinham lá algumas dificuldades. E aí o apóstolo Paulo diz, o pessoal até pode zombar da mensagem da cruz, até desenhar suas caricaturas, zombando do Cristo crucificado. Mas aquele que entende a espiritualidade, sabe que aquele momento da crucificação não foi apenas um momento para
concluir ou concretizar as profecias do Antigo Testamento, mas ele tem o seu significado espiritual, que tem sim a ver com a minha morte sendo levado para a morte, para que Cristo pudesse me dar vida. É um pouco complexo, mas é uma verdade espiritual. E nós precisamos compreender que a mensagem da cruz de Cristo não é de inteligência, não é de sabedoria, mas ela é espiritual. Cristo é espiritual, Deus é espiritual, e por isso não segue a lógica da sabedoria desse mundo. Por isso o caminho é acessível, tanto para o sábio, como para aquele que não tem tanta sabedoria assim. É o que depois o texto volta a pontuar, dando graças a Deus porque os não sábios estão compreendendo a mensagem da cruz. Esse é o processo da nossa vida. Talvez você tenha se chateado muitas vezes com Deus, porque no fundo do seu coração você tenha buscado um milagre. E você tenha dito assim: se eu receber aquele milagre, aí eu vou ser feliz. Mas talvez essa não seja a realidade para a sua vida. Talvez você tenha buscado um pouco mais de conhecimento, entendimento. E dito: se eu tiver um pouco mais de compreensão, aí sim eu vou viver a liberdade que Cristo me oferece. Talvez não seja verdade. Ou talvez você tenha pensado: se eu puder participar de uma conferência, de um congresso, de um curso, de algo especial, com uma pessoa muito sábia, aí sim eu vou viver um outro nível, e aí sim eu vou experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim. E talvez você esteja cansado de tanto buscar, de tantas maneiras, tantas formas, e de alguma forma não tenha compreendido a chave para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. E esse caminho é um caminho muito simples. É o caminho de você, de fato, se colocar na presença de Deus, agora não para pedir. De você se colocar na presença de Deus não para ficar imaginando o que Ele pode te dar, mas de você se colocar na presença dEle e falar assim: eu preciso de graça mesmo. Eu preciso da Tua compaixão, eu preciso passar por esse processo de ser libertado daquilo que eu tenho carregado como importante. Eu preciso de fato vivenciar o quebrantamento na minha vida, para abrir mão daquilo que é meu, para que o poder de Deus possa agir em mim. E o apóstolo Paulo, ele enfatizava isso, dizendo: quando eu sou fraco, na minha estrutura, na minha forma de ser, quando eu estou nessa situação de fraqueza, é nesse momento que o poder de Deus se manifesta na minha vida. E aí a pergunta final é a seguinte: qual poder está agindo na sua vida? Há uma série de poderes que nós listamos no começo. E qual é a libertação que de fato você deseja? Qual é o anseio profundo do seu coração? O que você tanto precisa, o que você tanto tem buscado? E aí eu costumo falar, eu sei que ninguém está vendo o seu choro, a sua insatisfação em relação a essa vida de fé talvez. E talvez você se sinta não compreendido por Deus, por ter buscado a face de Deus de uma forma errada, de uma forma orgulhosa, talvez, ou cheio de razão. E por essa razão as coisas não acontecem na sua vida, o poder de Deus não tem se manifestado em você, você não tem percebido a força de Deus, você não tem notado esse Deus agindo através da sua vida.
E você tem se apoiado em tantas outras coisas, e no fundo, a sua vida não passa de uma frustração. O Senhor Jesus está convidando cada um de nós a ter um momento especial ao pé da cruz, e se você já está ao pé da cruz, eu tenho certeza absoluta que é um lugar gostoso de estar. Se você não está nesse momento diante do Senhor quebrantado, eu sei que há um medo de morte agindo em você, e uma resistência em não querer entregar tudo, em não se render completamente, talvez negociando com Deus, face a face, ali negociando para ver quanto dá para entregar, quanto não. Eu sei que esse processo é complexo, e quem é mais antigo na fé já deve ter caminhado esse processo por N vezes, porque é tão fácil nós buscarmos essa independência e não experimentarmos mais o poder dessa mensagem da cruz, que é espiritual, não é cognitiva, que tem a ver sim com as lutas pessoais, espirituais nossas, mas é poder de Deus para trazer libertação ao nosso coração. Deus quer, como a gente fala na linguagem secular, empoderar sua vida. Mas para chegar nesse empoderamento de Deus, sentir de fato o poder de Deus fluindo na sua vida, você precisa caminhar por esse caminho da renúncia, que não é fácil, mas é o único caminho para experimentar o poder de Deus na sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos, ter o seu momento de silêncio, de contemplação, talvez, momento de olhar nos olhos do seu Deus e perguntar como a sua vida está. Querido Deus, te agradecemos porque podemos ter esse momento na tua presença. Te agradecemos porque podemos nos render, podemos dizer que toda a nossa forma orgulhosa de ser, ou toda a nossa vaidade, ou toda a nossa afirmação no nosso conhecimento, ou talvez a nossa reputação, não tem tanto valor assim. Pode até ter o seu significado em alguns momentos, mas dentro daquilo que nós desejamos, Pai, não tem tanto significado. E Pai, por essa razão nós nos colocamos na Tua presença agora. Pai, há tantas pessoas aqui que gostariam tanto experimentar nessa noite o poder do Senhor em sua vida. Por terem de fato dificuldades sérias, por terem lutado e sofrido, por terem buscado sim, mas de alguma forma têm um coração frustrado, porque não tem sentido a Tua presença, não tem recebido do Senhor, porque de alguma forma não conseguem Te abraçar como tanto gostariam, Pai. Eu sei que o Senhor tem uma palavra específica para cada um desses queridos, e por isso, Pai, eu oro, para que o Senhor venha tocar a vida de cada um, nesse momento que nós nos colocamos face a face diante do Senhor, nesse momento em que nós dizemos a nós mesmos e ao Senhor, que nós nos rendemos, que nós nos entregamos completamente a Ti, e que nós permitimos que o Senhor flua, haja e trabalhe na nossa vida. Pai, eu sei que há pessoas que têm buscado de formas erradas a paz, profunda paz. Ó Deus, que para essas pessoas seja um momento especial também nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um deles, e por isso eu peço em favor deles que estão em luta intensa, que ouçam Teu convite, que vejam o Senhor de braço aberto
e possam caminhar na tua direção para se render completamente. E Pai, na tua presença diante do trono da graça, ninguém sairá frustrado. Nós cremos nisso, Pai. Cremos nisso e te damos toda a liberdade de agir no nosso meio, ministrar nossos corações, tocar como deseja tocar. Em nome de Jesus. Amém. Vou dar oportunidade, se alguém gostaria que a igreja orasse durante o louvor, agora se pudesse chegar aqui à frente. Eu talvez tenha lutado tanto com as questões emocionais. Tem sido uma luta triste e demorada na sua vida. E de alguma forma você tem clamado tantas e tantas vezes por uma cura disso. Não tem recebido. Nós queremos orar mais uma vez por você. Se tiver liberdade, você pode chegar aqui à frente. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Quero me esvaziar.
agora, eu quero convidar você a declarar com seus lábios, onde você estiver, fale: Deus, aqui estou. Eu estou entregando tudo aos teus cuidados. Eu estou entregando tudo. Eu quero entregar toda a minha vida a Ti. Estou me rendendo a Ti. Estou me colocando na Tua maca. Quero permitir que você faça a obra, a cirurgia na minha vida. Eu quero que você me toque. Eu quero que você ministre meu coração. Eu quero que você faça algo novo em mim. Importantíssimo que você decida se entregar completamente. Fale para Ele: estou completamente dependente de Ti. Dependente. Ó Pai, nós queremos agora colocar esses queridos diante do Senhor. O Senhor sabe os sentimentos que eles carregam. O Senhor sabe a angústia, talvez, a ansiedade, a preocupação, ou até uma certa perturbação que elas vivem. E Pai, nós agora nos unimos aqui em oração como igreja do Senhor, Pai. Com empatia e com compaixão, nós queremos clamar e interceder a favor desses queridos. Nós queremos sim que haja a manifestação do Teu poder sobre a vida de cada um. Mas Pai, eu peço agora que cada um sinta Teu abraço. Sinta algo carinhoso do Senhor, que faça a fé crescer mais e mais. Que sinta esse abraço sem culpa, sem condenação. Um abraço amoroso, compassivo. E eu peço também, Pai, que o Senhor expresse palavras de amor, como eu sei que o Senhor já está fazendo. Palavras de afirmação a esses queridos. O Senhor conhece a história de cada uma dessas pessoas. Pai, perdoe onde há transgressão, onde há pecado não confessado. Perdoe, Pai querido. E agora, Pai, nós oramos para que o Teu poder se manifeste e gere cura. E que essa cura se torne perceptível. Traga um sentimento de profunda paz a esses corações. De profunda confiança no Senhor. De profunda segurança em Ti. Que o Senhor toque aonde nenhum médico possa tocar. Que o Senhor faça queimar onde está o problema, onde está a imperfeição. Que o Senhor opere nessas vidas agora em nome de Jesus. E também eu oro, Pai, pedindo que haja proteção do sangue de Jesus sobre essas vidas. E se há alguma coisa que venha do mal, que venha do inimigo, que venha do adversário, que de alguma maneira tenha perturbado essas vidas, que isso seja tirado agora pelo poder do nome de Jesus. Que isso seja tirado dessas vidas e que nessas vidas flua apenas a Tua preciosa graça, a Tua preciosa bondade, a Tua preciosa presença. Que nessas vidas flua, Deus, a Tua presença que gere satisfação, alegria, contentamento. Oh Deus, muito obrigado pela Tua presença aqui. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque quando nós nos despojamos na Tua presença, o Senhor sempre tem uma graça para nos dar. Quando nós abrimos nossas mãos e tiramos das nossas mãos tudo aquilo que tem sido culpação até então, nesse momento o Senhor nos agracie, nesse momento o Senhor nos recompensa, nesse momento o Senhor nos dá presentes. É nesse momento que o Senhor manifesta o Seu poder em nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por cada graça recebida, por cada ministração do Senhor nessas vidas.
que a tua presença acompanhe cada um desses queridos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero só te afirmar mais uma vez, não é uma questão de não crer no poder de Deus, é uma questão de processos muitas vezes na nossa vida. Se você tem usado alguma medicação, você não pode jogá-la fora com irresponsabilidade. Agora, se você sentiu Deus queimar no seu coração, se você sentiu a presença de Deus ministrar a sua vida, se você recebeu a confirmação de Deus que Ele está fazendo a obra, você vai conversar com o seu médico sobre isso, amém? E se você não tem médico e está tomando medicação, pedindo consultas por aí, você está errado. Você precisa pedir perdão a Deus por esse pecado. Você não pode fazer isso, amém? Sentiu a presença de Deus? Deus está cuidando de você. Você crê nisso? Você crê? Você crê? Amém? Continue confiando nisso. O processo de receber algo de Deus é ajoelhado, face a face. Não é de modo orgulhoso exigindo que Ele faça, mas é prostrado diante dEle. Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Dê um abraço gostoso à pessoa que está perto.